5 minutos. Eu preciso da sua atenção por 5 minutos nesse canal que eu tenho, O Pregador Caminhando pelo Evangelho, onde eu ministro uma mensagem por dia de 5 minutos, falando de toda a Escritura, de toda a Bíblia. E hoje eu quero falar no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 18, 3 versículos apenas. Eu quero falar em 5 minutos, uma passagem que é de suma importância para os nossos dias, mas está ficando desapercebida. Certo? Entra comigo então, me suporte e veja se o que Paulo escreveu há 2 anos atrás, se tem razão ou se ele não tem razão no que ele escreveu. Romanos capítulo 1, verso 18, fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então do céu se manifesta o que? A ira de Deus sobre todos os homens, que pegam a verdade e transformam ela em mentira, de engano. A pessoa olha e fala assim: mas por que Deus permitiu esse vendaval, permitiu essa chuva? Por que Deus permitiu aquele acidente, aquela pessoa de morrer? Será que era do plano de Deus que houvesse tanto acidente, tanta desgraça no ser humano, tanta coisa ruim acontecendo nessa terra? Será que Deus criou uma terra para tantas coisas ruins acontecerem na nossa vida particular, na nossa vida geral, como em todo o planeta? Era o desejo de Deus que isso acontecesse? Deixa eu te falar, não era o desejo de Deus, mas a ira de Deus se manifesta sobre toda a humanidade, porque os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, porque as pessoas não querem adorar a Deus. Daí a pessoa ele não serve a Deus, e ele vai e constrói uma casa embaixo do barranco. Daí cai o barranco e fala: por que Deus permitiu? Porque ele construiu a casa embaixo do barranco por falta de consciência, ou a prefeitura não deu assistência que era para dar, ou não constrói suas casas, suas moradias lá de rios, depois o rio transborda e a sua casa pega enchente, ele sabe que todo ano pega enchente ali, o rio toma a sua parte novamente, que é dele, porque a prefeitura avançou, porque o ser humano avançou. Então por que Deus permitiu? Mas será que é Deus que permitiu? Mas no céu, pela natureza, você vê a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre tudo que é mal, não de fato sobre o homem, não é sobre o homem Deus está derramando o seu mal, mas sobre a impiedade. Quando o homem pratica o mal, quando o homem se torna ímpio, que o homem pratica a impiedade, automaticamente Deus derrama a sua ira sobre a impiedade, e o homem é atingido por causa disso daí, por causa da impiedade. É o que Paulo vem falando aqui. Sabe que Paulo tem razão? Por causa dos homens que detêm a verdade em mentira, a justiça em injustiça, porque muda os valores, porque o homem quer viver sem Deus, porque diante de Deus ele tem um compromisso, e aqui ele adorou tanto. Deus criou o homem com essa carne, com esse corpo, e deu esse planeta maravilhoso para viver, e o homem adorou tanto essa carne, e esse corpo, e esta terra, que o homem ele faz o quê? Ele vive para isso e não quer mais o espiritual, não quer viver mais no espírito, porque ele não tem lembrança da vida bendita e maravilhosa que é no espírito. Então ele vive na carne, provoca a impiedade, Deus derrama a sua ira sobre a impiedade. E fala no 19 assim: porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam, porque Deus se manifestou. Então o que você pode conhecer de Deus é pelas suas manifestações. Paulo está falando aqui. Como que eu sei que Deus existe? Como que eu sei que as coisas acontecem? Pela manifestação. Como que eu sei como que é a energia elétrica? Eu não sei explicar a energia elétrica, mas quando eu bato a mão no interruptor, acende a lâmpada. Então pelo efeito da energia, eu sei que está passando corrente, eu sei que é energia pelo efeito dela. Então como que eu sei de Deus? Como que eu sei que Deus existe? Pela sua manifestação de bênção, de natureza de criação, e também pela sua ira derramada, por causa da impiedade do homem. Porque ele fala assim: porque as coisas invisíveis, desde o princípio da criação, todas aquelas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como da sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então esse Deus invisível, que nós não podíamos ver desde o começo do mundo até hoje, tudo que existe de Deus, do seu poder, da sua pessoa, de quem Deus é, quem é Deus, ele existe ou não, Paulo fala, tudo isso está claramente evidente, esclarecido pelas coisas criadas. Então a criação de Deus, tanto esse mundo, o universo, céu, terra, estrela, essa natureza pequena, a natureza maior, ou invisível, desde as coisas microscópicas, como as coisas gigantescas do universo, como as naturais aqui da terra, tudo isso mostra que Deus existe e mostra a sua glória. Então quando nós olhamos essas coisas, falamos o quê? Deus existe.
Um Criador existe. Então Deus se faz conhecer pela sua pessoa, pelo eterno poder, pelas coisas criadas. Para quê? Para que o homem não possa falar assim: ah, eu sou escusado disso, eu não sabia. Para que o homem não se considere como escusado de uma justiça, escusado de uma ira, escusado das coisas acontecendo. Então Deus se manifesta através disso. A natureza está pregando. Se ninguém pregar o evangelho para ninguém, a própria natureza e as coisas criadas estão pregando que Deus existe. Entendeu bem o que é isso daí? Para que ninguém fique inexcusável. Quer dizer, diante de Deus, ninguém pode falar que é inocente, porque a criatura e a criação mostra que Deus existe. Olha que coisa tremenda. Então, temos que se acertar com Deus. Daí ele pega e ele fala assim, olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então o homem que se diz sábio se torna louco, dizendo-se sábio se tornaram louco, dizendo-se que conhece tudo, passaram a não conhecer Deus. Eu deixo essa palavra e falo assim para você, para todos que me ouvem: se apeguem a Deus, se aproximem-se. Hoje tem a igreja que esclarece as coisas de Deus, mas mesmo que não tenha acesso à igreja, a pastorado, tem acesso à criação, porque tem um Deus que criou todas as coisas. A sua ira se manifesta sobre a impiedade que nós praticamos, e daí nós recebemos o reflexo da ira de Deus por causa da impiedade que nós fazemos. Queremos ser sábios, nos tornamos loucos. Deus abençoe e volta amanhã.